Você quer aprender a se comunicar? Não escute. Calma. Não escute todas as pessoas. Comunicação saudável não é sobre abrir portas, mas é sobre abrir as portas certas e fechar aquelas que não te interessam. Não porque você é arrogante, não porque você não aceita feedback, mas porque há pessoas que não merecem ser escutadas. Pessoas que não estão falando de você, elas estão falando delas próprias, da maneira delas enxergarem o mundo, e elas acabam querendo azedar todo mundo à sua volta, inclusive você. Se você não desenvolve esse filtro, você acaba adoecendo. Portanto, não escute todo mundo. Olá, eu sou Jaqueline Sobral, sou especialista em comunicação e liderança, e neste vídeo vamos falar sobre pessoas que não merecem ser escutadas e como é que você pode se proteger realmente. Há pessoas que te sugam energia, aquele momento que você chega num lugar e alguma coisa te diz que aquela pessoa não merece a sua atenção, só que às vezes é alguém do seu trabalho, é o seu líder, é o seu liderado, é o seu colega, né? Como é que você faz? Uma vez eu estava num cargo de gestão, né, no qual eu fiquei pouco tempo porque eu percebi que eu não me encaixava ali. E eu fui, junto com a minha nova equipe, participar de uma reunião com uma executiva que tinha pedido aquela reunião para fazer uma reunião de feedback. Ela queria ouvir de braços abertos a opinião daquelas pessoas do meu grupo sobre um processo que a empresa mantinha há um certo tempo. Então, oi, eu estou aqui para ouvir vocês, né? Eu quero saber verdadeiramente o que vocês pensam, o que que a gente pode mudar, e toda assim, a palavra de vocês. E aí eu pensei, bom, eu não participei desse processo, eu tô entrando no grupo agora, o que que eu vou fazer? Eu tô aqui mais como uma espectadora. Então eu vou entrar muda e sair calada. E aí uma pessoa falou, fez as críticas, a outra pessoa falou, fez críticas, a outra pessoa falou, fez críticas, a outra pessoa falou e fez críticas. Umas 4 pessoas se manifestaram. De repente, não mais que de repente, essa executiva, ela olha pra gente lá no Zoom e fala assim: eu não vou resolver o problema de vocês. Não é possível, vocês são muito reativos. E aí eu parada ali pensando assim, gente, mas a mulher não queria um feedback? E aí ela foi pontualmente: fulana, você falou tal coisa, mas você não percebe isso, você não percebe aquilo. Ela foi se defendendo, atacando. Ou seja, a reunião não era uma reunião de feedback sincero. Ela queria ouvir o que ela queria ouvir, e como as pessoas falaram coisas diferentes, ela começou ali, né, a derrubar um a um. E aí, de repente, ela chega na reunião e fala: Jaqueline, sempre muito quietinha, sempre muito em silêncio. A fulana, sua parceira, precisa de ajuda. O subtexto: Jaqueline não faz nada. E aí é que vem o que eu quero trazer para você nesse vídeo. Se fosse a Jaqueline de 15 anos, 20 anos atrás, eu teria me preocupado em me defender, em falar alguma coisa. A grande executiva está dizendo que eu não falo nada, que eu estou sempre quietinha, ela está dando a entender que eu não trabalho, então deixa eu falar alguma coisa, deixa eu ligar o microfone e falar algo de inteligente. Mas aquilo não era sobre mim. Olha o contexto, ela estava criticando todo mundo que tinha falado e olhou para mim e criticou porque eu não falei. Independentemente se eu falasse ou não, ela ia seguir aquela trajetória de assédio moral, de criticar as pessoas porque as pessoas fizeram o que ela pediu inicialmente. Então, existe um momento em que você precisa do que eu chamo de blindagem. Você precisa se blindar. O que é seu e o que é do outro, ainda que você esteja na interação com aquela pessoa. Se tudo que vem do outro te perturba, é porque você não está trabalhando a sua proteção emocional. E existe um fato
que se chama contágio emocional. Nós temos neurônios espelho. Por que que, por exemplo, numa aula de oratória ou de comunicação assertiva, eu digo para os participantes, sorria? Porque o sorriso é contagiante. Se você pega alguém que está mais sisudo, que está mais chateado, e você dá um bom dia, não é que a pessoa automaticamente vai ficar mais feliz, não é assim. Só que aquilo pode fazer a pessoa se obrigar a dar um sorriso, e aquilo, de certa forma, cria uma reação fisiológica que faz você relaxar. Só que o oposto ocorre também. Então, se você está numa roda de pessoas que começam a falar, por exemplo, da violência na sua cidade, de como cresceu, de como tá difícil sair nas ruas, de como a gente, né, não sabe se sai e se volta, você vai se contagiar sobre esse discurso, sobre essa percepção, e você vai começar a ter reações emocionais e você vai começar a realmente ficar pilhada ou pilhado. Então você precisa escolher não escutar. Toda vez que eu tô num grupo de pessoas, que as pessoas começam a falar da violência, eu dou um jeito de sair de perto. Não é que eu quero entrar no Alice, no mundo da Alice no País das Maravilhas, mas que eu entendo qual é a minha vulnerabilidade, eu entendo que eu não tenho controle sobre isso e eu não quero vibrar nesse assunto, porque eu sei que eu vou ficar altamente impactada. Se trata disso. Eu venho ao longo dos anos falando sobre comunicação não violenta, como é importante você praticar a escuta, como você deve se posicionar diante daquilo que o outro traz. Só que às vezes o que o outro traz é lixo. Às vezes o outro vai te fazer uma crítica porque o outro está infeliz e ele quer espalhar a infelicidade dele e você tá ali no alvo. Se alguém chega com agressividade, gritando com você, você tem a escolha de não gritar de volta. E assim, você pode estar escutando esse vídeo falando assim, ah, Jaqueline, isso é muito fácil de falar, o difícil é fazer. Eu sei que é difícil fazer, porque essa chave minha virou, não sei nem dizer há quanto tempo, mas já tem alguns anos, quando eu realmente percebi que fazia sentido entender que aquilo que vem do outro, por mais que venha na minha direção, eu posso desviar, eu posso dizer não obrigada, e entender que são poucas as coisas que eu posso, de fato, controlar. E eu posso administrar, eu posso fazer as minhas escolhas. Então, se o outro vem cheio de pedras na mão, por exemplo, quase que impondo um sim meu, eu hoje consigo olhar para a pessoa, sorrir e dizer, eu não consigo te dar essa resposta agora, eu preciso pensar. Claro que existem contextos, existem cenários, mas se eu saio de casa dirigindo e alguém me xinga no trânsito às 7 horas da manhã, concorda comigo que não é para mim, essa pessoa não me conhece. A não ser que eu tenha feito uma besteira ali ao sair da garagem, mas em geral a pessoa está falando mais dela do que de mim. E eu não vou estragar o meu dia por conta desse xingamento. Eu só olho para a pessoa e falo, nossa, que pessoa triste. Às 7 da manhã já está querendo discorrer, espalhar a sua raiva para o mundo. Que pena, ela devia fazer terapia. Então eu vou te dar aqui 3 ferramentas para você conseguir na prática realmente não escutar quem não merece. Primeiro é você separar o que é concreto do que é emocional. Então, se a pessoa, por exemplo, te faz uma crítica e vem com exemplos, com fato, Jaqueline, eu queria falar com você sobre a reunião da semana passada. O cliente estava fazendo perguntas sobre o processo e você ficou focando no produto em si e nos resultados que ele iria obter. Mas era um cliente analítico e ele queria saber mais sobre o processo. E o fato de você ter ficado insistindo num tema que ele não queria ouvir, me parece que levou o cliente a não fechar com a gente. Perfeito. É uma análise concreta. Agora, se a pessoa chega e fala, Jaqueline, você foi sem noção na semana passada, assim, você não escuta ninguém, entendeu? Você atropelou todo mundo, você sempre faz isso.
Opa, tem aí uma carga emocional muito grande. Pode ser até que a pessoa ela tenha a intenção de trazer para mim o factual, que foi você não ouviu o cliente queria saber sobre A e você ficou falando sobre B. Mas se ela traz essa carga emocional, isso já demonstra que ela está desregulada e que ela, de alguma forma, quer me deixar mal. Então eu vou separar. Uma forma, nesse exemplo que eu dei de fazer isso, é fazer perguntas para outra pessoa. Você pode me explicar exatamente o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, né? Para você ter esse tipo de interpretação e nesse momento fazer uma cara de paisagem a melhor que você conseguir fazer. Só um detalhe importante: você não é obrigado a acolher a desregulação do outro. O que é do outro é do outro. Uma outra dica é você criar uma blindagem interna. E essa blindagem ela precisa existir constantemente em você, como se fosse um vidro, que você aperta o botão e o vidro sobe. Então, se você está diante de uma pessoa que começa a esbravejar, que começa a falar coisas que para você são inconvenientes, que começa a trazer comentários desnecessários, você aperta o botão e o vidro sobe. Exemplo, uma vez eu tive uma funcionária na minha casa que tinha acabado de chegar na minha casa, olhou, abriu a geladeira e falou: Nossa, esse queijo é caro, né? O que ela tem a ver com o meu queijo? O que ela queria dizer ali? Não é o lugar dela, avaliar o preço de um objeto da minha casa. Eu estou contratando o serviço dela. Se fosse a Jaqueline de antigamente, eu ia pá, bater. Eu fingi que não ouvi. E também não dei mais espaço para ela fazer nenhum comentário desse jeito. Percebe? É uma blindagem. A gente tem um punhado de energia que a gente recebe por dia. Como é que você vai usar esse punhado? Nem todo mundo vale a pena participar, né? Ser alvo de uma atenção sua. Nem todo mundo merece que você comece uma discussão mais aflorada, que você tente mostrar para essa pessoa que o mundo é diferente, que ela precisa mudar. Não tente mudar ninguém. Mude a si próprio, que já é meio caminho andado. E lembre-se, blindagem emocional é uma competência profissional e pessoal. Você precisa para manter a sua saúde mental em dia. E por último, escolha conscientemente quem você vai escutar. Nem toda informação, nem toda opinião, nem todo julgamento merece a atenção do seu sistema nervoso. Então, pense nos critérios. Essa pessoa, ela tá me respeitando? Ela tá trazendo coisas que estão contribuindo para mim? Ou ela só tá me maltratando, ela só tá me deixando para baixo? Se ela só tá me deixando para baixo, eu vou entrar na blindagem, né? Se eu puder ir embora, melhor ainda, mas às vezes você não pode. Às vezes você tá no ambiente de trabalho, então você simplesmente vai fechar as portas do seu sistema nervoso para essa pessoa e vai escolher quem de fato merece atenção. A vida é feita de escolhas. Você não precisa escutar todo mundo. Tem gente que é sugador de energia vital. Tem gente que tem inveja. Tem gente que inventa, que distorce os fatos, que sei lá, quer chamar a atenção sua de qualquer jeito. Tem seres humanos de todos os tipos neste planeta. A grande questão é você saber, vou falar agora o clichê, separar o joio do trigo. Não escutar não significa se fechar para o aprendizado, significa sim saber escolher quais são as suas fontes de conhecimento. A escuta, ela é uma competência, eu diria que ela é um músculo que nos é muito caro nos dias de hoje. Será que vale a pena você escutar todo mundo que você anda escutando por aí? O que você tem conseguido com isso?